Marcos capítulo 4, versos de 26 a 29, diz aí que ele quem? Ele quem? Quem está falando? Jesus está falando aqui. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Nessa nossa primeira temporada das parábolas, a temporada Raízes, a transformação interior, nós aprendemos no nosso primeiro episódio sobre a parábola do semeador. Hoje nós estamos na parábola da semente. Na parábola do semeador, se você lembra, o foco era no solo. O solo recebe a semente do semeador, tem essa mesma figura, um semeador sai a semear, as sementes caem sobre 4 tipos de solo. Um solo tem um coração endurecido, um solo tem um coração alegre, mas não cria suas raízes. Outro solo, ele está com um coração dividido, e outro solo, ele frutifica, ele recebe essa semente, dá frutos de 100 por 1. Essa é a parábola do semeador que Jesus disse, que contou e ainda explicou para nós. Então é como nós recebemos o reino de Deus. Alguns de forma distraída, outros de forma com profundidade. Agora aqui na parábola da semente, o foco é na semente. É no processo de crescimento da semente. Então como ela cresce, como ela frutifica, como ela amadurece. Se você lembra, na nossa parábola do semeador, nós afirmamos que Jesus, ele era o semeador, ele é o semeador. E nós afirmamos também que Jesus é a própria semente. E quando nós afirmamos isso, inclusive nós estamos afirmando que Jesus é o próprio fruto dessa semente que foi plantada no solo do nosso coração. Então hoje, em termos assim diretos, nós estamos e precisamos falar sobre o processo de formação, do crescimento, o processo de amadurecimento dessa semente que foi plantada no solo, na terra, isto é, no nosso coração. Porque o reino de Deus, ele não poderia depender apenas da resposta do solo, da resposta da terra. Não pode depender apenas da resposta do coração humano, para que ele então se desenvolva. Não pode. É necessário uma semente. É necessário que essa semente germine por si mesma, tenha vida em si mesma. É necessário que essa semente que cai sobre os solos, ela então trabalhe de forma automática. Ela vai trabalhando de uma forma do qual ela toca toda a massa, de uma forma imperceptível, invisível. Em síntese, o que nós estamos falando hoje e o que eu quero te apresentar hoje é sobre o processo de frutificação, sobre o processo de crescimento, de adultecimento, amadurecimento e formação do caráter de Cristo dentro de cada um de nós. Hoje nós estamos falando sobre o solo que recebeu a semente e frutificou. Não estamos falando sobre os outros 3 solos da primeira parábola, porque esse trecho aqui somente o Marcos narra. Somente o Marcos está contando isso. Todos os outros narraram a parábola do semeador, mas somente Marcos fez essa outra parte aqui. E como quase tudo que Jesus diz, ele é assim um tanto quanto surpreendente, a parábola da semente também não vai ser diferente, ela é subversiva. Jesus vai chamar a nossa atenção, ele vai desestabilizar a nossa expectativa. Jesus é mestre em virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Ele é mestre de pegar a nossa sabedoria, a nossa inteligência e falar assim, não é assim não é assim que as coisas funcionam não. Jesus é mestre nisso. Porque para nossa mentalidade, para viver aqui no nosso reino, em algumas outras parábolas eu já disse para você e traduzi isso como o reino do eu, para que você possa viver aqui, absolutamente tudo depende de você. Tudo. Depende das suas capacidades, depende das suas habilidades. Se você não levanta amanhã, não chega o pão de cada dia, querido.
Se você não vai ao trabalho, não arregaça as mangas, não vem salário para você. Tudo aqui nesse mundo depende de nós, da nossa produtividade, do nosso esforço. E inclusive, é claro, depende do nosso controle sobre todas as coisas. Porque eu não sei se você sabe, mas nós somos pessoas controladoras. Não sei se você sabe disso, mas você é uma controladora, viu? Eu sou um controlador. Nós temos isso presente dentro de nós. E de um certo nível, é saudável ser controlador. Realmente, você tem que controlar algumas coisas na sua vida. O que não pode é se tornar um controle doentio. Isso a gente não pode deixar. Mas para que você possa viver aqui neste nosso reino, nesse nosso mundo, nessa forma de ser gente, a gente precisa o quê? Já ouviu essa frase aqui, ó? Estudar enquanto eles dormem. Você precisa trabalhar enquanto eles se divertem. Você precisa lutar enquanto eles descansam. E só depois, hein? Talvez bem depois, você vai viver o quê? O que eles sempre sonharam. Só bem depois, assim, que você vai poder esfregar na cara dos outros para você dizer assim, aí, tá vendo? Eles falaram que era sorte, era eu de madrugada fazendo relatório pro trabalho. Olha aí, ó, tá vendo? É assim que é para você viver nesse reino aqui. No reino de Deus, se você observou aí, a gente precisa confiar. Olha o seu versículo 27. Estando dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora você não saiba como. No seu reino, tudo depende de você, porque o seu reino é um reino manual. É a sua capacidade, é o seu talento, é o seu dom, é o que você sabe fazer, é a sua força, é a sua prepotência. É você. Reino manual. No reino de Deus, tudo depende de Deus. Porque no reino de Deus, tudo acontece de forma automática. Na verdade, se você vê essa tradução, o seu versículo 28, se você está aí, você grifa isso daí, circula isso daí, ó, versículo 28, essa expressão por si própria. Tá vendo aí essa expressão? A palavra no grego aí é autómatos, que significa automaticamente. Ou seja, o reino de Deus, ele acontece de forma automática. Ele tem vida em si mesmo. Ele não depende da nossa capacidade, ele não depende da nossa competência, da nossa ansiedade, e muito menos ele depende do nosso controle. E isso é revolucionário demais, meu amigo. Demais, porque não apenas isso confronta o nosso mundo moderno, mas isso leva para as nossas raízes. Isso nos leva de volta para a nossa origem enquanto humanidade. E se você já está me acompanhando, você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando da nossa criação, da nossa humanidade. Porque lá no Éden, no paraíso, na nossa raiz, lá naquele lugar, onde já existia o reino de Deus lá no Éden, existem duas árvores lá. Qual é a primeira árvore? A árvore da vida. E essa aí é o símbolo da nossa confiança, da nossa fé em Deus, da nossa dependência do fluxo de vida que vem diretamente de Deus, dessa graça automática que vai se derramando assim sobre a nossa vida. Inclusive, um dos nossos valores é dependência de Deus aqui na nossa igreja. Mas tinha uma outra árvore lá. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa era o símbolo do nosso controle. Essa aí era o símbolo da nossa autonomia, da nossa pretensão de ser como Deus. E qual é a árvore que o ser humano então escolhe lá? A árvore que nos leva para o caminho da performance espiritual, né? Aonde a gente agora é senhor e senhoras dos nossos próprios destinos, dos nossos próprios caminhos, das nossas próprias decisões. Tudo agora depende de nós, mediante essa liberdade que nós ganhamos de Deus, que Ele coloca, fala, assuma a sua responsabilidade, assuma o seu caminho de liberdade, a gente então vai lá e escolhe pelo caminho do reino do eu. E ali no Éden, o ser humano então rejeita essa semente da árvore da vida e planta a semente da árvore do mérito, onde ele escolhe agora por uma vida onde tudo depende dele, do seu próprio esforço, do seu próprio domínio. É a conquista pelo seu próprio saber, pela sua própria sabedoria. Acontece, meu irmão, que tem um pequeno probleminha aqui quando a gente percebe isso. A terra não produz frutos por si mesma, né? Mas você fala, o versículo 28 falou que a terra produz. Acontece que a terra não produz, você sabe disso.
A gente não precisa ser agricultor para entender o que Jesus está querendo dizer. A terra, por si só, ela só produz erva daninha, ela só produz espinho. Mas com a semente correta nela implantada, a terra, por si só, ela vai responder a essa semente que nela foi plantada. Quando você planta, rega, aduba e vai cuidando dessa semente, você não precisa ficar lá abrindo toda hora para ver se ela está crescendo, né? Você coloca e vai dormir, vai descansar. Deixa ela germinar, deixa ela brotar sozinha ali. Por isso que na parábola do semeador, a terra, o solo, isso é, o coração, nós afirmamos que ele é incapaz de produzir vida em si mesmo. Nós somos incapazes de produzir vida para nós mesmos. É necessário que venha um semeador e plante a sua semente de graça sobre o solo, sobre a terra. Porque se o semeador não vem e não faz isso, a gente continua aqui produzindo erva daninha. A gente continua aqui produzindo espinho, a gente vai continuar produzindo orgulho, a gente vai continuar produzindo competição, comparação, nós vamos continuar produzindo um reino de mérito. Se o semeador não vem com a sua semente e planta Jesus no solo do nosso coração, a gente estaria aqui vivendo pela nossa prepotência, pela nossa arrogância. Em resumo, se você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer, mas de uma forma bem simples, o que eu queria te dizer é que no Éden, no paraíso, na nossa raiz, nós rejeitamos a árvore da vida. Mas na cruz, Jesus planta uma nova semente. E essa semente pode crescer aí dentro do solo do seu coração. Ela pode se desenvolver aí de uma forma automática. Numa das falas de nosso Senhor Jesus, inclusive ele disse o seguinte em João capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se o grão de trigo cai na terra e morre, ele faz o quê? Produz frutos. Frutos. O reino de Deus não cresce pelo nosso mérito. O reino de Deus cresce por essa graça desse semeador que semeia a sua semente nos solos do coração. O reino de Deus cresce porque Jesus é essa semente que já se entregou, que já caiu sobre o solo do coração humano, já está dentro de você, produzindo graça de uma forma automática, produzindo reino de Deus de uma forma automática. Numa das frases que eu acho muito bonita, o autor ele diz que a cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Que coisa bonita, né? A cruz de Cristo é a árvore da vida que foi plantada no Monte Calvário. Porque, irmãos, pense o seguinte, pense na nossa cultura e, por consequência, pense na sua espiritualidade, pense na sua maneira de ser gente. Pense na nossa forma de ser humano, pense nessa sociedade que nós estamos construindo aqui. E essa sociedade que segue essa lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa lógica de mérito, essa lógica de conquista, essa lógica que vem pelo nosso orgulho, nosso controle. Pense numa sociedade que é construída por isso daí. Quais são os resultados de um reino manual onde tudo depende de você? Chegaríamos a um diagnóstico de exaustão, né? Ou será que nós já não chegamos a um diagnóstico de exaustão aí, né? Alguns falam aí que Jesus já voltou e a gente foi a galera que ficou. Porque pense o seguinte, na sua vida profissional, existe essa supervalorização dessa cultura do hustle, tô falando certo? Essa cultura da hiperprodutividade. Você tem uma ideia, você chega segunda-feira no seu trabalho, o seu colega ele se gaba que ele ficou fazendo planilha durante o final de semana e você ficou com a sua família. Olha pra tu ver. Olha pra tu ver um negócio desse. Essa cobrança por poder. Não, eu fiquei lá final de semana trabalhando, eu estou dando a minha vida aqui por essa empresa. Essa pressão por metas. Aí o que a gente ganha? Síndrome de burnout. Não é aí? Aí você rala, naquele final de semana você fala, não, vou ficar com a minha família. Aí vem o chefe e promove o seu amigo que não ficou com a família. E tu se lascou. Quem mandou ficar com a família? Perdeu a vaga, perdeu a promoção. Nosso valor parece que está ligado à última planilha que a gente fez, o último resultado que a gente entregou. Quem nunca sentiu aquela ansiedade do domingo à noite, quando tocava a musiquinha do Fantástico, que você falava, ah, não, acabou. Acabou o descanso, é hora de voltar. E isso aí nós estamos falando só de âmbito profissional. E na sua vida familiar?
ali dentro da sua casa, essa pressão por ser pai, por ser mãe perfeitos, aquela ansiedade de controlar o futuro dos filhos, né? Fala, não, meus filhos, eles não vão cometer os erros que eu cometi na vida. Eu vou proteger os meus filhos. Aí parece que as crianças não têm espaço para nada. Não pode cair da escada, não pode ralar. Uma geração que não se constrói mais metiolate. Não pode mais passar metiolate nas crianças, porque arde e chora. Não pode mais, nem arde mais. Não pode. Essa nossa tentativa de construir esse casamento instagramável, né? Assim, por fora, uma beleza, maravilhoso. Assim, por dentro, exaustivo, pesado, carregado. Inclusive, aí tem um pessoal aí dizendo, aí, um pessoal que estuda a nossa mente, eles estão dizendo que quanto mais você mostra felicidade na rede social, pior é a coisa dentro de casa. Aí a gente não sabe, né? Aí precisaria cada um avaliar. Isso no âmbito familiar. E no seu âmbito pessoal? Porque quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Quanto tempo de oração? Fez seu devocional? Não fez? Aí pega a gente, não pega? A nossa fé, ela vira uma planilha de performance espiritual, não vira? Porque aí se você está em dia com as suas disciplinas espirituais, o que acontece com você? Espiritualoide, tu vira, né? Fala, eu sou a pessoa espiritual, eu é que oro. Vocês não leem a Bíblia, vocês não sabem nada de Deus. Agora, se eu não estou em dia com as minhas disciplinas espirituais, aí culpa, né? Fala, tá todo mundo assim na roda conversando sobre jejum e tu tá com um pedaço da pizza assim. Ai, meu Deus, fica feio. Quer ver uma coisa que me pegava? Que eu ficava assim, eu falava, ai meu Deus, eu não sou crente, só pode, eu acho que eu tô no lugar errado, me colocaram como pastor no negócio, e aí todo mundo gosta desse The Chosen, aí eu não gosto desse The Chosen, eu falei, eu não sou crente, não, gente, não é possível, eu falei, eu já tentei gostar, já tentei, sabe assim, tem nada contra, mas sabe uma coisa que não pega você, sabe? Tipo, também eu acho que você não deve, uma coisa que não deve pegar você é tipo correr 3 horas na litorânea, acho que não pega você não, né? Porque a gente é diferente. A gente tem conexões diferentes. A gente se conecta com Deus de maneiras diferentes. Tem gente que gosta de acordar 3 horas da manhã e ficar em oração. Deus me livre um negócio desse, olha. Não vou acordar de manhã, não me pegue 6 horas da manhã para falar com Deus, eu não falo com ninguém 6 horas da manhã. Não adianta. Mas você tem que encontrar algum lugar onde é que você vai falar com Deus aí, entendeu? Se você não gosta de assistir The Chosen, assiste outra coisa. Pega alguma outra coisa, porque a gente é diferente, nós somos assim. Mas essa é uma vida que é derivada desse modo manual de trabalhar, é uma vida que é derivada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vida cheia de ansiedade, uma vida cansativa, exaustiva, pesada de se carregar. Aí Jesus nos apresenta um outro sistema, um sistema automático, uma outra forma dele agir. De uma semente que vai germinando e vai brotando sem que você perceba. E aqui a gente chega nessa beleza automática do reino de Deus. Ele vai revelando para nós esse processo, porque esse crescimento, esse amadurecimento, essa frutificação, essa formação do caráter de Cristo aqui dentro de nós não depende da intensidade do nosso controle. Depende da vitalidade da semente que em nós foi implantada. O poder está na semente, não está no nosso controle. A suficiência não está na gente, está na semente. A terra por si só não vai produzir muita coisa, mas com a semente correta ela produz. Isso aqui é revolucionário demais, demais. Porque Jesus pega a nossa identidade controladora e transforma numa identidade de confiança, de esperança. É isso que ele faz. Ele fala, não precisa controlar. Deixa que eu estou cuidando de tudo. Eu não sei se você observou, olha aí o seu versículo 27, olhou aí? Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado. Essa ideia aí de escala 6x1, aí, 4x3, isso aí é coisa nossa, viu, pessoal? Deus, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Está trabalhando, ó. Está ralando, a semente está ali o tempo todo germinando, está brotando, está o tempo todo acontecendo alguma coisa. Lembra de Jesus conversando lá com o pessoal, que ele estava falando assim, ó, o meu pai trabalha até hoje, e eu também estou trabalhando até hoje, hein? Eu estou fazendo acontecer até os dias de hoje. Isso mostra essa beleza do reino de Deus que combate a nossa ansiedade. Porque mesmo que o seu problema não tenha sido resolvido,
Mesmo que você não tenha todas as informações, mesmo que você não consegue montar todo aquele quebra-cabeça, assim, organizar o quadro todo, ver tudo aquilo ali, mesmo que você não esteja vendo uma luz no final do túnel, assim, aliás, aproveita que aí no túnel é escurinho, tira um cochilo, descansa aí. Aproveita que chegou no fundo do poço, deita e descansa. A semente está trabalhando, ela está fazendo alguma coisa, ela não está parada. Tem uma paz que excede o nosso entendimento acontecendo. Tem alguma coisa inexplicável que chega ao nosso coração, invisível, assim, imperceptível. Uma paz que chega que você está no meio do sofrimento e você fala assim, Deus está aí, parece, hein? Nem imaginava estar passando por isso dessa forma. Eu achei que eu já tinha perdido meus cabelos, já tinha mandado todo mundo se lascar, mas não. Tem uma tempestade, tem. Vida em plenitude é isso. Vida em plenitude não significa vida sem sofrimento, é vida completa. Completa, sofrimento faz parte. O bom é que Cristo está no barco. O que não pode é Cristo sair do barco. Aí você vai ter que enfrentar a tempestade sozinha, mas Cristo está no barco. Cristo está ali, deixa a onda bater, deixa o barco quase virar, ele está dormindo no barco. Está dormindo no barco. Tem uma paz ali acontecendo, então pode descansar, meu irmão, pode descansar, minha irmã, a semente está trabalhando. Olha aí o seu versículo 27, olha. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Como? Sei lá, meu amigo. Faça a menor ideia, isso é da ordem de Deus, eu descanso em Deus. Se eu preciso saber motivos, aí eu não vou ter como descansar. Aí sou eu que estou no controle. Pode ser que você está vivendo uma vida assim, no momento onde você fala assim, nada está acontecendo. Fala, eu já tentei de tudo, eu levanto 3 horas da manhã, eu já dei 7 voltas lá na quadra, eu já tomei a água que o bispo orou lá em cima da televisão, nada, já cumpri os 40 dias e não acontece. Já fiz tudo, nada está acontecendo, parece que nada está acontecendo. A semente está germinando, a semente está criando a sua raiz. Ela está aprofundando na sua vida, assim, ela vai agindo de uma maneira silenciosa, mas assim, poderosa. É por isso que muitas vezes você observa o fruto e você nem percebeu o crescimento. Quantas vezes nós somos pegos assim debaixo da sombra e a gente fala, nossa, Deus estava cuidando o tempo todo, eu nem vi essa árvore crescer aqui, eu nem percebi que tinha uma árvore enorme aqui e eu posso armar uma rede agora, deitar e ficar de boa. Nem percebi. Muitas vezes a gente está tão assim cego, fechado dentro de nós, que a gente nem percebe os frutos acontecendo na nossa vida, sabe? Existe uma semente que está germinando na sua vida, tem uma graça automática do reino acontecendo, porque esse reino aqui é um processo que possui uma transformação automática. Essa transformação interior vai acontecendo por processos, existem estágios, tem um crescimento que é gradualmente vai acontecendo. Esse negócio do povo que se batiza num dia, no outro dia está pregando na igreja, isso daí não é certo não, pessoal. Tem uma etapa na vida, tem que crescer, tem que amadurecer. Isso não tem a ver com tempo não, também não, porque eu conheço gente de 30, 40 anos que está no banco da igreja esquentando. Não influi nem contribui na igreja, não faz absolutamente nada. E tem gente com 2 anos que já está frutificando e já está amadurecendo, um novo processo de novo. Olha só no seu versículo 28, diz que a terra por si mesma, autômatos, ela frutifica. Primeiro a planta, depois a espiga, por último o grão cheio. Isso mostra a beleza de um reino que nos livra dessa comparação, dessa vida de frustração o tempo inteiro, de ficar olhando para a grama do vizinho o tempo inteiro. Porque nós estamos em fase diferente da vida, pessoal. Tem planta que ainda está ali, assim, só começando os primeiros brotinhos ali. Tem umas que já estão começando a sair ali, tá para fora da terra. Tem umas que já estão começando a dar fruto. Ninguém, absolutamente ninguém, antes de você, agora no seu tempo presente, nem depois de você, vai ser igual a você. Não tem a mesma história, as mesmas palavras, as mesmas experiências. Ninguém na face da terra vai ter a mesma experiência que você. Nós estamos em fases diferentes. Nós só temos uma coisa em comum, pessoal. Nós somos todos diferentes. Todos. Isso é um cuidado de Deus para que a gente não precise ficar lidando com essa comparação o tempo inteiro. Mas o sujeito mora ali, mas o sujeito tem isso. É a história dele, não é a sua. Você tem uma história, você tem uma semente, você tem algo particular, tem alguma coisa aí dentro de você, crescendo. O reino de Deus não é somente sobre um lugar onde a gente quer chegar.
é muito mais e principalmente sobre a consciência do lugar onde nós estamos nesse processo de crescimento. Onde é que você está agora? Você é uma pessoa que há 20 anos recebeu a semente, mas até agora não fez nada, não adubou essa terra, não começou a aguar essa terra, a revirar essa terra, agir nessa terra, colocar adubo? Nada, você não fez nada? Ou você é uma pessoa que acabou de chegar e você já está adubando, você está naquela energia do qual você quer ver logo os frutos, você quer ver florescer logo a sua vida? Qual é o seu processo nessa caminhada cristã? Porque o objetivo do reino de Deus é o mesmo para todo mundo. É frutificar a semente que em nós foi implantada. Cada um está num nível, cada um está numa fase da vida, mas o objetivo é o mesmo para todo mundo. Frutificar a semente. Se você plantar a semente da laranja, dá o quê? Laranja. Se você plantou maçã, vai dar o quê? Maçã. Se você plantar Jesus, vai dar o quê? Caráter de Jesus na sua vida. O objetivo é o mesmo para todo mundo. Alguns vão frutificar, outros não. Mas cada um está num processo gradual. O apóstolo Paulo traduziu isso e eu coloquei na sua folha também para você acompanhar. É 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele disse que, e todos nós que com a face descoberta, nós que recebemos essa revelação do mistério de Deus, lembra lá da parábola do semeador? Somos nós, hein, pessoal? Somos nós. Contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Saiba o seu lugar nesse processo de frutificação. Saiba onde é que você está nesse processo de amadurecimento. Saiba qual é o seu lugar nesse processo aqui de frutificação, de adultecimento do reino de Deus, porque tem um Espírito invisível de uma forma inexplicável, agindo na sua vida, fazendo com que você frutifique e se transforme cada vez mais na imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Porque um dia, uma hora na sua vida, quando você menos esperar, você vai dar de cara com o espelho assim, aí você vai se olhar. Você fala, olha, parece Jesus, né? As minhas palavras mudaram, o jeito de eu tratar meus filhos mudaram, o jeito de eu tratar a minha mulher mudou, o jeito de eu conversar com os meus pais mudaram, o jeito de eu conversar com os meus colegas de trabalho mudaram, os hábitos que eu tinha eu não estou praticando mais, está parecendo Jesus, e aí você vai poder dizer assim, acho que já não sou eu quem vive, é Cristo que está vivendo em mim. É assim, de frente para o espelho, quando você menos perceber, vai adubando, vai regando, e quando você menos perceber, você vai dar de cara com Jesus assim. Contemplamos, face a face, nós vamos contemplando Jesus, um nos rostos dos outros, uns dos outros. Enquanto esse dia aí não chega, viva no ritmo do reino, pratique a confiança, porque o reino, ele é automático, mas não significa que você tem que ficar deitado na rede, né, meu irmão? Precisa que você tem que ficar aí, né, de boa, né? Não dá para ficar à toa na vida aí vendo a banda passar, não, tem que fazer alguma coisa. Tem alguma coisinha mais acontecendo. Olha só, existe um encerramento. Na verdade, esse versículo 29 fala mais sobre a renovação de um processo, porque ele diz que logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Lucas do céu, o que significa isso daqui? Isso aqui é Jesus vindo buscar a gente no fim dos tempos. Nós não produzimos fruto, Jesus está vindo, está passando a foice, a gente está passando o cerol em nós. Aí Jesus vindo aqui nos buscar, a gente não produziu nada nesse terra aqui. Bom, Jesus não está falando sobre escatologia aqui nesse trecho. Eu respeito quem entende de uma forma escatológica esse trecho aqui. Nós teríamos liberdade para isso também. Mas isso aqui é renovação de processo, é encerramento de ciclo na vida. Eu lembro você que o solo improdutivo, ele ficou lá na outra parábola. Nós estamos falando agora do solo frutífero, do solo que amadureceu. Porque qual é o estágio final de uma semente? Fruto. E qual é a finalidade do fruto? Alimentar, não é? Gerar novas sementes, não é isso? É para isso que a gente amadurece, pessoal. É para isso que a gente adultece no reino de Deus. É para isso que a gente cresce, frutifica. Não é isso que a palavra ensinou para nós? Que a gente consola os outros da maneira como nós somos consolados, não é isso? Que os frutos que eu compartilho com você são os frutos que nós compartilhamos juntos. Cada um está numa fase, cada um tem alguma coisa para compartilhar. Essa semana eu fiz 11 anos de casado, então se você tem 11 para baixo, estou com você. Mas se você tem mais de 11, você tem que procurar o nosso outro pastor aqui que tem mais, 20 e poucos anos aí. Então você procure pessoas que têm mais. Então você tem filhos? Pessoas que têm filhos.
Percebe como cada um a gente vai amadurecendo, a gente vai adultecendo? É para isso. O fruto do caráter do Cristo não é apenas para nossa santificação, ele é para que a gente possa alimentar outras pessoas, é para que a gente possa frutificar na vida de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas. A colheita aqui não tem absolutamente nada a ver com consumação do reino de Deus. Isso aí é outro momento, outras parábolas. Isso aí é outra história. Aqui é o resultado visível dessa semente que foi implantada em nós, está agindo de uma maneira invisível, muitas vezes imperceptível. Sabe por quê? Um pai que amadurece, uma mãe que começa a frutificar esses frutos do reino de Deus, para de tentar controlar a vida dos seus filhos e começa a confiar no processo da semente que neles foi implantada. Um pai, uma mãe que amadurece, que começa a dar frutos de reino de Deus, ao invés de ficar ansioso, ansiosa pelo futuro dos filhos, das filhas, sufocando a criança, carregando cada vez mais a criança e o jovem com aquela culpa, com aquele medo, para que ele então supere as expectativas daquela criança. Não. Seu trabalho como pai e como mãe é alimentar os seus filhos. E você alimenta com intercessão, joelho no chão, você alimenta com leitura da palavra, com tempo de qualidade, você alimenta os seus filhos ali dando paz, amor, tempo, construindo uma identidade. Isso é fruto de pai maduro. Isso é fruto de mãe que está florescendo, que está frutificando o reino de Deus. Os nossos filhos não estão postos no mundo para que eles superem as nossas expectativas. Seus filhos não estão no mundo para que eles sejam cumpridores da sua agenda carente, afetiva, para que eles fiquem cumprindo os seus horários, para que eles não possam viver. Seus filhos não estão postos no mundo para que eles sejam melhores do que outras pessoas. Essa cultura da meritocracia não faz mais parte da nossa vida. Nós vivemos na cultura da graça. E é isso que nós fazemos pela nossa casa. Os seus filhos, eles precisam frutificar a semente que neles foi implantada. E a semente foi implantada pelo semeador. O semeador já fez isso. Já veio implantado no coração deles. Porque às vezes a gente tem essa prepotência, essa arrogância, da gente falar assim, não, eu que vou pregar o evangelho para você. Vai nada, a semente já está lá. Por isso que é muito comum você ver pessoas que vão a Cristo sem que passe pelo processo dos pais. Os amigos frutificam essa semente. Outras pessoas apresentam o evangelho para elas. É muito também comum você ver pais que ensinaram o evangelho para as pessoas, que ensinaram sobre o reino de Deus aos seus filhos, e os seus filhos falam, não é esse reino de Deus, eu vou seguir outro. Essa semente está errada. Essa semente não é assim que funciona. Eu quero tomar uma outra decisão, alguém já abriu a minha mente, outra pessoa me elucidou aqui. A gente aduba, a gente cuida da terra, a gente ara, mas a semente já foi implantada pelo semeador. A Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós uma sensação, um desejo pela eternidade. Isso já está dentro de cada ser humano, dentro de cada um de nós. Quando você começar a amadurecer, frutificar, adultecer, crescer essa semente do reino de Deus dentro de você, sua casa melhora, seu marido melhora, sua esposa melhora, seus filhos melhoram, seu emprego melhora, porque você melhorou, você se tornou uma pessoa melhor. Esse é o fruto visível dessa semente de reino de Deus que atua dentro de nós de uma maneira invisível, muitas vezes imperceptível. Às vezes a gente vive numa tentativa de mudar o outro e esquece que é a gente que tem que trabalhar na nossa semente. Essa semente frutificando vai alimentar a vida de outras pessoas, vai impactar a vida de outras pessoas. Portanto, igreja, família em Cristo, não queira controlar o processo, não queira apressar o processo de frutificação da semente. Cada um tem um tempo, cada um tem um tempo. Também não precisa querer provar o seu valor, não precisa provar o seu valor para ninguém. Primeiro, que ninguém se importa. Segundo, que assim mesmo você vai estar tentando provar uma coisa que não existe, porque nós, diante da cruz, estamos todos nivelados, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo está igual. Toda vez que você está tentando provar o seu valor, você está na lógica do mérito, você não está na lógica da graça. Toda vez que você está tentando ser super produtivo, hiper produtivo, cada vez mais mostrar o seu valor por coisas que você pode fazer. A semente já morreu na cruz.
E quando ela morre, ela é regada pelo sangue de Jesus. E ela ressuscita. E ela ressuscita com poder, com glória, com majestade. Essa aí é a semente. É o Cristo. É esse grão que já caiu na terra, que já morreu. Cristo é o semeador, Cristo é a semente, Cristo é o fruto, é Ele que te forma, é Ele que transforma a sua vida e é Ele quem vai aparecer quando o processo todo terminar. Quando tudo foi consumado, Jesus aparece, é Ele que aparece lá. Porque quando esse dia chegar, você vai chegar assim diante de Jesus, você vai chegar na presença dele, não adianta você chegar lá assim, ô Jesus, tá aqui ó, meu caderninho de boas maneiras, as minhas listas, os meus méritos, das minhas performances. Não, você não chega assim. Na presença de Jesus, você só chega de joelhos, rendido, prostrado. Você chega assim, dizendo assim, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso só. Toda língua vai confessar que Jesus é o Cristo para sempre. Para sempre. Sempre foi, na verdade, eternamente. Só tem essa forma de chegar diante de Deus. Dando graças a Dele. Por Ele nos formar, nos transformar e fazer brotar dentro de nós essa semente que se transforma num reino que nós experimentamos diariamente.